gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lu e sejam bem-vindos a mais um vídeo de leituras. Hoje eu vou falar da minha leitura favorita de junho. Foi um livro que eu recebi pelo Intrínsecos, o clube de assinaturas da editora Intrínseca, que eu tenho a honra de dizer que sou embaixadora. Se você quiser saber mais sobre o clube, eu vou deixar nos cards aqui algum vídeo que eu já falei mais sobre isso, mas também pode me perguntar o que vocês quiserem na DM, aqui nos comentários, que eu explico. E se você quiser fazer parte desse clube maravilhoso, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para vocês assinarem o clube. Então vamos lá, hoje eu vim falar de Os Segredos que Guardamos. Esse livro foi o livro de novembro de 2019 do Clube Intrínsecos, essa revistinha. Eu já li sinopse pra vocês na minha TBR de junho. Ele veio nessa edição rosa, linda, papapá, a gente já sabe do padrão do Intrínsecos, eu vim aqui pra falar da história. E por que esse livro foi o meu livro favorito de junho e um dos meus favoritos do ano? Porque ele traz várias coisas dentro de uma só e eu vou contar aqui pra vocês agora o que... Bom, aqui eu tenho um marcador que tem uma parte da estampa da capa que foi pra livraria pra todo mundo, porque essa edição aqui é só do clube. Ele é bem bonito também. E o nosso livro, ele se passa ao torno de uma década inteira. Ele começa aqui, no ano de 1949, e ele vai acabar lá em 1961, e ainda tem um epílogo que vai até 65, mais ou menos. Então a gente tem uma década e meia para acompanhar nesse livro. E vocês já viram a década que eu falei aqui, então estamos falando de Estados Unidos e Rússia na época da Guerra Fria. Ele passa um pouquinho por uma outra parte da Europa ali também, mas a gente tá bem focado nos Estados Unidos e na Rússia e nessa temática, né? Então a gente vai acompanhar o governo soviético extremamente opressor diante de personagens que estão aqui nesse lado da Rússia, né? E acompanhar um esquema de espionagem e mulheres à frente das coisas nos Estados Unidos, em uma época extremamente machista e extremamente preconceituosa em diversos momentos, né? O que eu mais gostei nesse livro é que ele é, sim, eu digo com toda a convicção do mundo, um livro feminista, sem abordar o tema. As pessoas às vezes confundem e acham que um livro feminista, ele necessariamente precisa abordar isso aqui e brigar pelo feminismo. Mas não. Aqui a gente vê uma época extremamente machista, onde as mulheres tinham consciência disso, só que as personagens que a gente tem aqui, elas estão à frente de todas as pessoas que estão ali na convivência delas. Elas são reconhecidas por isso? Obviamente que não, porque essa época é óbvio que não, né? Então os homens têm aquela pose, eles acham que eles estão dominando a situação, mas se não fossem elas, meus amigos, nada disso tinha acontecido, ninguém tinha conseguido contar essa história. E ele também foi escrito por uma mulher que viveu um pouquinho disso, é claro que em uma época muito mais moderna, mas ela, dentro do seu trabalho na política dos Estados Unidos, viveu um pouco disso e ela decidiu trazer para as personagens, né? Então, quando a gente fala do cenário dos Estados Unidos, a gente fala de uma agência em que as datilógrafas dessa agência são as personagens centrais que a gente tem nesse cenário, e uma delas se destaca e acaba fazendo parte do esquema de espionagem deles e virando uma mensageira, né? Então a gente tem ali ela entregando bilhetes ali e aqui, buscando pacotes, investigando coisas que tem tudo a ver com o que está acontecendo na Rússia, no nosso outro cenário, onde dois personagens que foram transcritos aqui, né, de pessoas reais. Então a gente tem um livro de ficção que traz um pouquinho de história e traz dois personagens que existiram de verdade, que foram o escritor Boris Pasternak e a sua amante Olga. Então o Boris escreveu um livro extremamente importante que se chama Doutor Zhivago. Esse livro existe, ele não é só dentro dessa ficção. E foi, de fato, um livro que os Estados Unidos usou como uma arma contra o governo soviético. Um livro que foi censurado quando foi escrito pelo seu autor russo, censurado pelo governo russo, né? Mas que um editor italiano descobriu, decidiu publicá-lo, e aí os Estados Unidos descobriu esse livro e decidiu usá-lo como arma, contrabandeando ele para cidadãos russos terem essa informação, terem essa obra, né, que tratava tanto dessa época que eles viviam. Então esse é basicamente o cenário que a gente acompanha aqui, e durante essas páginas a gente vai ver tortura de um governo opressor, a gente vai ver censura absurda, e aí na revistinha cita a situação que a Bienal do Livro do Rio de Janeiro ano passado viveu, que foi de censura. Então a gente pensa, putz, aqui a gente tá falando de 1950, mas o ano passado, em 2019, teve uma situação de censura de livros na Bienal do Livro do Rio de Janeiro, né? Então é muito absurdo como esse livro fala de uma época bem antiga, só que ainda tem muitas coisas atuais. E o que eu acho tão incrível aqui é que ele vai mostrar o poder dos livros, né?
vai mostrar o poder que uma narrativa tem sobre as pessoas e para contar a informação e para estudar. Enfim, é muito bonito o quanto os livros são importantes e como essa obra aqui, Os Segredos que Guardamos, mostra isso. Eu não quero dar spoiler, mas vocês sabem que o livro foi publicado do Dr. Zhivago, né? Isso é história, então a gente não é um spoiler aqui. E é muito interessante, e que obviamente esse autor já morreu porque fazem muitos anos. E no fim do livro, uma das datilógrafas está falando um pouco sobre essa situação do autor ter falecido e de como os livros são poderosos. E ela fala do quanto de gente que tinha no velório do autor, sendo que eram pessoas extremamente diferentes, de lugares diferentes, que tinham vidas muito diferentes, mas que estavam todas ali reunidas por conta do impacto que sofreram diante de um livro, né, diante de uma narrativa. Então elas tinham aquilo em comum, o como um livro mudou a vida delas, e isso é muito poderoso e muito verdade, né. Eu marquei algumas partes do livro, eu achei ele bem interessante mesmo. E eu também não, e essa parte poderia ser um spoiler se eu não tomasse cuidado, então eu vou tomar muito cuidado falando só que trata de leve um pouquinho da questão LGBTQ+, lá nessa época que não tinha esse nome, não tinha nome nenhum na real. Então a gente tem um pouco disso aqui com personagens que a gente gosta muito. E é só isso que eu vou falar, e é maravilhoso. E o que eu acho mais legal também é que o Boris e a Olga, eles são personagens detestáveis, principalmente o Boris. Ele é um cara que não é legal, ele trai a mulher, ele abusa, né, não deixa de abusar psicologicamente, principalmente dessa sua amante, que é apaixonada por ele. Ela sofreu muito por conta dele e ele se mantém impune. Então a gente tem um personagem detestável, mas que fez uma obra que mudou o mundo, que mudou as pessoas. Então ele é uma pessoa ruim, mas um escritor maravilhoso. E eu acho que é legal a gente poder ter personagens tão reais, né, ter uma narrativa que mostra as falhas das pessoas, que mostra os problemas desses personagens e que fazem com que a gente acompanhe e goste da história, mas não necessariamente se apaixone por eles, porque eles são super humanos e cheios de falhas. Então, em muitos momentos você fica muito incomodado com esses personagens. Então, esse é um pouquinho de tudo que eu queria falar dos Segredos que Guardamos. O mais legal é você acompanhar um pouquinho dessa época numa narrativa de ficção, mas que mistura a realidade, e pensar no quanto algumas coisas mudaram, mas outras nem tanto, e quanto a gente também tem que continuar nessa caminhada para nossa liberdade, não desistir disso tudo. A gente já evoluiu muito, a gente já alcançou muita coisa, mas ainda tem coisa que a gente precisa alcançar. Se vocês já leram Os Segredos que Guardamos, comenta aqui o que vocês acharam, quero muito conversar sobre. Se você ainda não leu, eu recomendo demais, viu? É um livro 10/10. Conta aqui também algum outro livro que vocês leram recentemente e amaram. Não esquece de dar um curtir, porque o seu like me ajuda a alcançar novas pessoas, de se inscrever no canal se você não for inscrito e de mandar esse vídeo para algum amigo que possa curtir o conteúdo, tá bom? É isso, obrigada por assistir até aqui e tchau!